Notícias do Corinthians: Juventus vai comprar o atacante Adson. Timão fecha acordo contratual com Rafa Soares. E o centroavante Oscar Estupinan cada vez mais perto. Você vai entender tudo no canal do Corintianeiro. Notícias do Corinthians hoje. Corinthians pode pôr em caixa 116 milhões por venda milionária por jovem promessa do Timão. Segundo as notícias do Corinthians, o clube italiano Juventus estaria disposto a pagar a multa contratual do jovem Adson e levar o jogador para a Itália na reabertura da janela. O clube italiano teria oferecido ao Corinthians 116 milhões por 90% dos direitos federativos do atleta. O Corinthians deve aceitar a oferta, além de ser muito dinheiro para segurar o jogador. O Corinthians precisa de dinheiro em caixa para ajudar a pagar direitos de imagens de jogadores, sendo um deles o do volante Paulinho. As últimas informações do Corinthians nos traz que depois que a Tausa não honrou seus compromissos com o Corinthians ficou em pendência com o Paulinho e os direitos de imagem do jogador está muito atrasado. Últimas notícias do Corinthians de hoje. Segundo notícias do Corinthians, o Corinthians acerta acordo contratual e salarial com o lateral Rafa Soares, lateral esquerdo português que foi indicação de Vitor Pereira. Vale lembrar que o acordo foi fechado verbalmente para respeitar a janela de transferência. O jovem lateral deve ser integrado à equipe no mês 6 quando o contrato do jogador se encerra. Devemos lembrar que jogadores sem contratos podem ser negociados normalmente, mesmo com a janela de transferências fechado. Últimas notícias do Corinthians. O Corinthians também negocia com o volante Oscar Estupinan. O contrato do jogador vence junto com o contrato de Rafa Soares. Ambos jogadores pertencem ao Vitória, clube da primeira divisão de Portugal. As negociações com Oscar Estupinan estão avançadas e têm grandes chances de concretizar. Caso o Corinthians concretize as negociações, os jogadores só poderão ser inscritos na Libertadores nas oitavas de finais. Últimas informações do Corinthians. O Corinthians ganha corpo na Libertadores e se aproxima da classificação. Agora o Corinthians tem fora da Neoquímica Arena, Boca e Deportivo. E enfrentamos o Always Red em casa. Caso o Corinthians vença o Always Red em casa e empata um jogo fora, deve concretizar a classificação do Timão. Essas foram as notícias do Corinthians de hoje. Se inscreva-se e ative o sininho para receber notificações das notícias do Corinthians.